mulher e seus múltiplos papéis dentro de uma sociedade cada vez mais acelerada. No agro, ela tem aumentado a sua participação, mas isso não descarta as suas atividades e responsabilidades naturalmente assumidas. Ela precisa de colo e aconchego para se manter forte. Bom, hoje nosso bate-papo é com a Patrícia Silva. Ela é psicoterapeuta e trabalha com a terapia sistêmica. E nós vamos conversar um pouco sobre isso porque, por mais que pareça fugir um pouco aquele tema do programa, na realidade está mais presente do que tudo, porque todo mundo hoje está fazendo terapia, todo mundo tem ali alguma medicação para depressão, ansiedade, e nós vamos falar especialmente para as mulheres do agro, que também não estão isentas desta pandemia do século, a pandemia da década, enfim, dessa vida corrida. Muito obrigada pela sua participação com a gente, Patrícia. É um prazer para nós. Quando a gente fala da psicoterapia, o que é exatamente isso? Como que isso afeta as pessoas? Primeiramente, bom dia, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre a saúde mental e emocional, que a gente sabe hoje que está em todos os lugares, essas situações, pessoas passando por muitas dificuldades de controlar suas emoções, entender como se funciona, entender como as coisas acontecem com ela. Você falando aí sobre a terapia sistêmica, eu me encontrei na terapia sistêmica por um motivo maior, começando com a minha vida. Quando eu comecei a fazer terapia, no caso eu comecei fazendo terapia, eu descobri que nós somos seres sistêmicos, que nós estamos envolvidos em uma fase, que cada fase que nós vamos passando na vida, a gente recebe algo de ambiente, lugares e pessoas. E isso vai formando quem nós somos ao longo da vida. E nós como mulheres, nós estamos recebendo mais essa carga, porque nós somos mais emocional, a gente recebe mais isso, nós temos mais obrigações, como mãe, como esposa, como empresária, como dona de casa. Então isso acaba nos afetando de uma certa forma, porque a nossa bagagem é maior. Por exemplo, as mulheres hoje no campo, além de trabalhar no campo, elas precisam ainda tomar conta dos seus filhos, ser esposa, dona de casa, ou até mais outras coisas que a gente não sabe. E isso deve ser uma bagagem, um peso muito grande para carregar tudo isso. Agora, o que acontece conosco? Às vezes estamos passando por algum problema de saúde emocional, não estamos sabendo como lidar com as nossas emoções, lidar com os nossos comportamentos. Você já parou para pensar o que tem por trás disso? Você já parou para pensar por que as pessoas têm tomado tanto medicamento, têm buscado aliviar o sintoma, mas não aliviar a causa, a raiz dos problemas. E a terapia sistêmica, ela traz isso para nós. Ela nos mostra que desde a barriga da mamãe até no tempo atual, existe algo ali que ajuda você a como você se desenvolve, o seu comportamento, as suas atitudes e as suas ações. Às vezes nós não paramos para analisar. Você tem aquele impulso, por que eu fiz isso? Por que eu repito os mesmos ciclos? Por que eu tenho vários tipos de relacionamento do mesmo jeito? Relacionamentos que eu não consigo sair, relacionamentos abusivos, e acaba aceitando isso na minha vida. Porque hoje a gente vê tantas mulheres passando por um tipo de relacionamentos que aceita, sabe, se permite viver esse tipo de relacionamentos tão difíceis, tão ruins, tão abusivos, que a pessoa está sendo ferida, está sendo machucada, mas ela continua permanecendo no mesmo lugar. Então, se a gente parar para pensar, isso é dependência emocional? O que falta nessa pessoa? Então, eu acredito muito que está conectado à nossa verdadeira identidade de quem nós somos. Você falou da dependência emocional. Antigamente falava-se, eu vou só pedir para você não virar tanto, que senão... antes a gente falava muito desses relacionamentos em função de uma dependência moral, financeira, porque uma mulher não tinha espaço na sociedade se ela tivesse uma separação. Isso. Hoje isso aí não é nenhum tabu. Em relação à questão financeira, nós já podemos dizer que temos um percentual muito grande de mulheres autossuficientes. Com certeza. Mas aí você tocou numa outra parte, que vem aquela questão emocional, que às vezes dentro da família, não é mais na sociedade, mas é na família, que tem vamos dizer assim, aquele hábito de que aqui na nossa família não é comum mulheres
destacarem nos negócios e financeiro. Então, hoje as mulheres, elas estão muito à frente dos negócios. A gente vê isso assim, nítido. As mulheres estão em todas as áreas, como a gente está aqui nesse espaço hoje do agronegócio. Elas fazem negócios porque nós somos mais sensíveis, a gente consegue chegar, nós temos um jeito de poder fazer negócios. A gente entende mais, a gente consegue olhar e a gente consegue, a palavra seria ler, tem uma leitura, né, visual, uma leitura onde a gente percebe que elas podem fazer isso. Agora, o que acontece? Se você for parar para pensar, a vida emocional dessas mulheres e nos relacionamentos, pode ter certeza que algumas estão falhando. Porque, querendo ou não, essas mulheres, elas acabam se posicionando no agro e elas pegam esse lado masculino, porque precisa, né? Precisa ser muito forte. Precisa ser muito forte, determinada, mostrar ali que tem capacidade. Então, ela às vezes acaba saindo do seu feminino, né? Saindo do seu lugar, do seu posicionamento, da onde, por exemplo, a terapia sistêmica diz que nós temos 3 ordens. E essas ordens são a ordem do pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Então, quando algo está fora do lugar, a gente acaba assumindo papéis que não são nossos, porque às vezes é necessário buscar para a família, né, o sustento, porque isso acontece muito, porque às vezes alguém não está assumindo esse papel. Muitas mulheres hoje na família têm assumido esses papéis, como pais, né, como o que traz o sustento, que traz o dinheiro para dentro de casa. Então isso vai afetar de uma certa forma, a mulher ela está sempre na frente. Mas aí você vai perguntar a essa mulher, quem cuida de você? Seria aquele afago, aquele acolhimento de carinho que está faltando. E elas buscam isso. Eu tenho muitas clientes que chegam no meu consultório justamente para isso, elas assumirem esses papéis. Porque elas, por exemplo, elas estão em relacionamentos, elas vivem com homens, elas têm os seus parceiros, mas elas são insatisfeitas porque seus parceiros não conseguem assumir esses papéis, como masculino principalmente, provedor, ser protetor, trazer essa segurança que tanto que a gente busca e na parte masculina. E elas estão tendo que assumir esses papéis, além de buscar fora, ser mãe, ser esposa, ser mulher, ela precisa ainda pegar um homem e sustentá-lo em todas as áreas, emocionais, financeiro. Então está tendo muito isso. Vamos deixar claro, não estamos falando de nenhum homem incapaz. Mas é aquela situação que a mulher vai e às vezes ela quer tomar a rédea sozinha, que às vezes a culpa nem é dele. Ele permite que ela tome ocupações extras e aí ela acaba não conseguindo voltar. Isso, tem muito isso, igual eu ia explicar agora. Nem todas as vezes é culpa do homem, é porque a mulher ela tem esse estímulo, né? Essa instigação de que quando ela quer fazer algo, a gente é capaz de fazer. Não é que a gente não pode fazer. Isso aqui também não está tirando o estímulo de nenhuma mulher, que não é para ela fazer. Não é que ela não pode fazer, ela pode sim, a gente pode estar em qualquer lugar que a gente quiser estar. Mas você precisa perguntar assim, é necessário? O que eu posso voltar para o meu lugar para que o meu parceiro, para que a pessoa do meu lado, ela possa assumir esse lugar? Porque nós temos muito isso, quando a gente quer uma coisa, a gente faz como mulher, nós temos essa capacidade, nós nascemos com muitas habilidades. Teimosia, né? Teimosia. Aí o que acontece? Então, assim, às vezes, como eu disse para você, está desequilibrado, está fora de ordem, como eu disse, as ordens. A ordem do pertencimento, a ordem da hierarquia e a ordem do equilíbrio. Então, nós precisamos estar no nosso lugar, saber qual é o nosso lugar também, deixar o outro. Tem até um videozinho que uma vez rolou na internet, a mulher abrindo a tampa dentro de casa ou subindo nos lugares para pegar as coisas. E aí os caras começam a olhar, os artistas, olhando para ela com aquele olhar tipo assim, será que eu sei que você consegue, mas será que você precisa? O seu parceiro está do lado. Aí ela vai, entrega e ele vai e abre a tampa. Ele se sente útil, se sente capaz, porque muitas mulheres também estão tirando essa parte da masculinidade dos homens. Então cada um... Está tirando a oportunidade dele. Então cada um tem o seu lugar. Então a terapia sistêmica, ela é basicamente, ela faz você encontrar o seu devido lugar dentro do sistêmico. Fazer parte de um sistêmico onde você tem o seu dever e tem o seu posicionamento ali. Agora eu quero falar de 2 mulheres de um modo bem específico que estão sempre nos acompanhando. São aquelas ou esposa ou filhas que ficam numa sucessão
Às vezes, com um trâmite, um trânsito tranquilo, às vezes por um rompimento drástico em função de morte. É uma viuvez, né? Então ela é obrigada, com filhos pequenos ou não, a assumir aquele papel da fazenda, de funcionários, de negociações em banco. Eu quero essa mulher. Que mensagem você pode deixar para ela assumir isso aí e continuar sendo sensível? Porque às vezes é isso que a gente está falando, que às vezes ela precisa tanto ser dura, aquela pessoa durona, que ela acaba perdendo a fragilidade ou tendo que camuflar isso. Olha, o que eu poderia falar para você é o seguinte: não faça isso sozinha. Você pode dividir esse fardo, você pode buscar ajuda, porque se você está em uma sociedade onde nós sabemos que nós precisamos de pessoa para gerar um negócio, gerar qualquer coisa, família, amigos, isso também cabe à pessoa que, quando ela tem esse cargo maior, que ela precisa assumir esse posicionamento, ela pode dividir isso. Ela não precisa carregar sozinha. Ela encontrar alguém que ela confia, que ela acredita, e dividir esse fardo. Porque vai chegar um momento, ela vai precisar de pessoas para dar conselho, vai precisar de pessoa para acolher ela, porque como mulher também, ela não vai deixar de ser mulher. Mas ela tem que entender que ela vai sim, ela pode ter esse lugar, gerenciar, mandar, comandar pessoas. Contudo, ela também precisa ter um lugar seguro, um porto seguro para ela voltar, para ela carregar suas energias, para ela se sentir acolhida, receber amor, receber alegria, receber afeto, como qualquer outra pessoa precisa. Acima de tudo, eu acredito muito que todo mundo quer a mesma coisa: ser amado e amar o próximo. E tem uma outra, que daí é aquela, que é a funcionária que está na fazenda. Então, às vezes, trabalha ali o casal, né? Mas ela tem o espaço, o ambiente, a sociedade dela é diferente. Porque às vezes, porque tem aquela que nem gosta de estar na fazenda, mas como o marido vai, ela também arrumou um trabalho lá e ela trabalha por ali. Então não tem aquela sociedade urbana em volta dela, e tem aquela que ela gosta de estar naquele ambiente e está longe da sociedade urbana. Longe a que me refiro é assim, não está cotidianamente todo dia na rua com pessoas diferentes, na rua com carros, aquele movimento urbano. Essa mulher também, ela precisa que alguém chegue e diga que ela é importante. Eu acho assim, se você encontrar esse tipo de mulher, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer, é o meu ponto de vista, olhar nos olhos dela e perguntar: eu vejo você, eu entendo você, eu quero saber o que está acontecendo com você. A questão é que as pessoas não param para fazer isso, estão se preocupando com os seus próprios problemas, as suas próprias dores. E todo mundo tem algo para dizer, todo mundo tem uma dor, todo mundo tem um desconforto, todo mundo está passando por alguma coisa. E eu acredito que a nossa missão aqui é conectar com pessoas e perguntar para elas o que elas precisam. Tem muitas pessoas que só querem um ouvido para ouvir, um momento, tomar um café, chamar: olha, vamos tomar um café, vamos fazer algo. Então, assim, hoje a gente precisa mais disso do que qualquer outra coisa. Um abraço, um amigo. E eu sempre falo uma coisa: tudo tem limite. E você precisa encontrar qual é o seu limite, né? A gente precisa saber até o ponto que nós temos aí do nosso limite. Tem pessoas que é muito difícil de você se aproximar, mas encontre uma forma, como essa pessoa se funciona, qual é a linguagem dela, como você vai se conectar com ela. Cada pessoa tem uma forma de você falar, de você chegar e você se conectar. Basta você observar, basta você enxergar essas pessoas, olhar para ela e dizer: olha, eu quero te conhecer, qual é o seu nome, o que você faz. Então, assim, estar ali intencional, eu acredito muito nisso. E eu acredito também, assim, sobre o amor de Cristo hoje, acima de qualquer coisa. A gente sabe disso, que Cristo salvou a humanidade. E sobre falar disso, é uma das coisas que eu mais amo fazer, é levar a palavra do Senhor por onde eu passar, é a minha missão. E eu sei que se eu estou chegando em lugares mais altos, mas assim, que eu nunca achei que eu ia chegar, eu tenho certeza que quando eu encontrei o meu chamado, eu encontrei tudo. Então, para a gente que está aqui tão próximo ao Dia das Mães, talvez é o momento oportuno para chamar a esposa, a filha, a funcionária e fazer aí esse momento de dizer que pode falar, que eu vou te ouvir, vamos tomar um chá, vamos tomar um café.